outras técnicas. E eu já tive resultados, por exemplo, vamos supor, um paciente de 5 anos que foi abusado e ele parou de falar. Ele falava, ele conversava e ele parou de falar. Em 2 sessões, essa criança retomou a fala. Também é usado na hipnose, porque o início da hipnose nada mais é do que colocar a pessoa num estado de relaxamento profundo para a gente conseguir baixar as barreiras do consciente e acessar conteúdos que ela não se permite que apareçam. Então ele foi usado pela hipnose, ele foi usado pela psicanálise. Quando o paciente está no divã, vou ver aqui que eu vou te mostrar como que você vai ficar. Tenha como olhar para o psicanalista. O que isso faz? Faz com que você não tenha o contato visual comigo. Então você não vai saber as minhas relações ao te ouvir. E isso vai te dar mais liberdade para você falar de forma fluida. Parei para pensar uma coisa. Por que na terapia a gente tem um sofá, uma poltrona e a gente tem um divã? Parei para pensar uma coisa. Por que na terapia a gente tem um sofá, uma poltrona e a gente tem um divã? Ótima observação. Acontece o seguinte, nem toda terapia a pessoa vai encontrar um divã. Em muitos lugares ela vai encontrar realmente uma poltrona ou um sofá. Por quê? Porque existem diversas linhas terapêuticas. Alguns psicólogos vão utilizar de linhas que não entra dentro da psicanálise e não entra na hipnose. Então você só vai encontrar o sofá. O porquê do divã? Que diferença ele faz? Tem a questão que ele já vem lá da época de Freud. Então ele foi usado pela hipnose, ele foi usado pela psicanálise. Quando o paciente está no divã, pô, vem aqui que eu vou te mostrar como que você vai ficar. Eu nunca tive essa experiência. Quando você estava ali no sofá, você estava olhando diretamente para mim. Aqui você só vai olhar para mim se você quiser, Se não, certo? olha para onde você quiser, mas para o horizonte. Alguns psicanalistas ainda utilizam de forma ainda mais retraída, para que realmente a pessoa não tenha como olhar para o psicanalista. O que isso faz? Faz com que você não tenha o contato visual comigo. Então você não vai saber as minhas relações ao te ouvir. E isso vai te dar mais liberdade para você falar de forma fluida. Quando a gente fala de forma fluida, quase que um deixar as palavras saírem, muitas coisas você nem se dava conta de que estavam aí dentro de você. Por quê? Porque elas não estavam no consciente, na sua consciência. E essas palavras começam a vir de forma aleatória, certo? E você vai se organizando através das palavras. Que interessante. E eu outro voltando, ponto, né, para o meu sentar aqui do teu ladinho. E outro ponto também é que nessa posição, o nosso corpo, o fluido do sangue, ele flui de uma forma diferente quando a gente está sentado. Então ele traz esse fluir do sangue deitado, ele traz um estado, uma sensação de relaxamento, tá? Que também é usado na hipnose. Porque o início da hipnose nada mais é do que colocar a pessoa num estado de relaxamento profundo para a gente conseguir baixar as barreiras do consciente e acessar conteúdos que ela não se permite que apareçam, porque é uma forma de proteger esses conteúdos. Agora, outra curiosidade que advém do nosso divã, a gente assiste às vezes muitos filmes, inclusive a gente achar algum filme para mostrar depois para o pessoal, que usa relógio ou usa algum equipamento de, eu não sei expressar, Pêndulo. de pêndulo. Por que tem isso, Ari? Você usa, né? Como que funciona? É curiosidade mesmo, porque eu não vejo isso uma prática tão constante agora. Não tem muitos terapeutas ou psicólogos que fazem essa prática. E se também, né, aproveitando a pergunta, se existe outros tipos de equipamento que também são usados além do divã em conjunto para essa quase hipnose aí. Certo. A hipnose, ela vai ter uma gama de opções de como trabalhar com a hipnose. Você vai ouvir falar em hipnose de regressão, você vai falar em vários tipos. Aqui eu trabalho qual que é? A hipnose ericksoniana. Ela é totalmente diferente, por exemplo, daquela hipnose que a gente vê em show, que o pessoal coloca alguém comer uma cebola ou fazer alguma coisa engraçada. Então eu não trabalho com essa hipnose. Essa que você está falando do pêndulo também é um estilo, não de hipnose, mas é um estilo de você colocar a pessoa em estado hipnótico através do movimento dos olhos, certo? E não é todo mundo que está aberto a isso. Na hipnose ericksoniana, como que a gente trabalha? Através do sensorial. Então eu vou provocar o tenso sensorial para ele relaxar e entrar nesse estado de profundo de relaxamento. Que
Que legal. E aí, uma outra curiosidade, né? Eu sou uma pessoa que vive dos termos da curiosidade. Como que você faz, Ari, assim, porque tem pessoas que têm facilitador, a gente já trocou essa ideia, né, no nosso outro programa que as pessoas vão ver aí, mas com relação à hipnose, você tem que ter uma acessibilidade para isso, né? Uma força de você conseguir ou não. Tem pessoas que têm facilidade, tem outras pessoas que não têm. E no caso de uma hipnose, por exemplo, né? No caso, quando você precisa da hipnose, e aí quais os casos que às vezes você precisa da hipnose, que a pessoa não tem essa facilitador, como é que você trabalha isso? Porque deve ser muito complexo. Eu vejo pelo treino, né? Eu tô me especializando nessa parte para fazer as consultorias de treino, e aí temos a base daqui, por exemplo, correlacionada do divã. Tem gente que gosta de treinar em casa e tem gente que gosta de treinar na academia. Então eu preciso adaptar, mas ambas precisam ser treinadas. Então, né, no meu caso, por exemplo, eu me adapto à rotina também para treinar nos lugares diferentes. Como é que você faz nesse caso, Ari? Assim, é curiosidade mesmo, que é um negócio complexo. Sim. Você já viu nesses programas de TV que eu comentei, que às vezes eles pedem para todas as pessoas fazerem a mesma coisa? Erguer a mão, ver quem que vai abaixar, quem que não vai. Ali eles conseguem identificar quem que é mais sugestionável, quem que vai entrar na hipnose de forma mais fácil, e aqueles que não vão entrar, que eles já percebem, eles já tiram da jogada. Então, enquanto você está em grupos, você pode fazer essas técnicas. Individualmente, você também pode fazer. Particularmente, eu não faço, certo? Porque primeiro tem que partir assim de uma vontade da pessoa, dela querer entrar em estado hipnótico para poder trabalhar. Sabendo que eu já faço isso, a maioria está aberto para fazer. Quando a pessoa, eu vejo que tem uma dificuldade que ela não entra, eu ensino ela a relaxar. Então, o primeiro ponto é ela aprender, ela a relaxar, certo? Ela vai reensinar a mente dela e o corpo dela a relaxar. Isso é muito importante hoje em dia. A gente vê em pessoas que trabalham em grandes empresas ou que têm muitas atividades com filho e tal. As pessoas elas entram num estado de quase alerta, né? E elas chegam a ficar com dificuldade de se relaxar. Então, é como se fossem etapas. Eu coloco a pessoa em estado de relaxamento, quando eu vejo que ela se entrega, aí sim a gente passa para outra fase, que é entrar propriamente no exercício. Que legal. Eu vou aproveitar para vocês e perguntar uma questão. Quem de vocês considera que é relativamente propenso à hipnose ou não? Vou deixar para vocês falarem para a gente aqui, que a gente vai ver depois cada pergunta e cada resposta que vocês fizerem aqui. E a outra área, eu acho que tem uma outra curiosidade. Quanto tempo você consegue? Porque quando a gente trata na hipnose ou, né, nos exercícios físicos, a gente fala aqui das nossas duas áreas, né, correlacionadas, ambas da saúde, a gente fala do tempo, né? No exercício físico, tem a questão dos 3 meses ali, que o pessoal fala que, no minimamente, a gente precisa de 3 meses para começar a startar uma mudança, né? Mesmo que seja na rotina. E aí eu pergunto, quanto tempo eu preciso dedicar para uma terapia? Pelo menos, assim, inicialmente falando, a gente precisa, assim, pensar, putz, eu preciso de um investimento de, no mínimo, tantas sessões. Certo, muita gente pergunta isso e não tem resposta. Eu vou trazer alguns exemplos, certo? Então a gente pode estar falando assim, de você construir um histórico, né, de autoconhecimento, aí a gente está falando de algo longo, tá? Então a gente está falando aí de anos de terapia, para você ter um autoconhecimento profundo. Se a gente estiver falando de alguma situação específica, lembra quando você contou da situação do carro? Quantas sessões você precisou? Uma. Se for algo específico que a pessoa quer trabalhar, tenho medo de avião, tenho medo de nadar, né, tem essa questão com o carro. Aí a gente está falando aí de 1 a 3 sessões. E uma outra forma que eu trabalho bastante com traumas, tá? Então, traumas relacionados a abuso, entre outras questões, né? Envolvimento com pessoas narcisistas. Então, eu trabalho com essa parte do trauma. No trauma, a gente faz a dessensibilização de traumas, que é um uso da hipnose junto com algumas outras técnicas. E eu já tive resultados, por exemplo, vamos supor, um paciente de 5 anos que foi abusado e ele parou de falar. Ele falava, ele conversava e ele parou de falar. Em 2 sessões, essa criança retomou a fala. Então é muito gratificante, assim, só de você ver, você poder destravar isso na vida da pessoa, assim,
é muito gratificante. E daí a pessoa pode escolher parar, né? Então, consegui o objetivo que eu queria, parei, ou dar continuidade e fazer esse trabalho de autoconhecimento. Que legal. E aí a pergunta, né? Nós que trabalhamos na área da saúde, eu sempre falo que a saúde me escolheu, porque eu era da área jurídica, então a saúde me escolheu e agora eu estou, né, indo para atuar de fato, né? Tem muitas coisas aí vindo por esses próximos dias, mas para atuar de fato. E aí eu te pergunto, como é que foi a tua experiência, Ari? Você teve a experiência do divã, que você se apaixonou pela psicologia, ou simplesmente aconteceu alguma coisa que fez você definir sobre isso? Certo. Olha que pergunta, hein? Me levou lá para trás. Imagina, só alguns anos. Super nova. Anos, meses, sabe? Então, antes de eu escolher a psicologia, eu fiz terapia. Essa terapia eu fiz 8 anos com essa pessoa. E ela trabalhava com psicanálise e trabalhava também com hipnose. E eu tive uma resistência enorme. Ela tentava, e eu não, vamos deixar para outro dia, vamos deixar para outro dia. E eu resisti até o último dia de atendimento. E depois, né, nesse período eu já estava na faculdade e tal, né, enquanto eu fazia, eu fui ter contato com a hipnose de verdade depois de formada, anos de formada. Então, quando eu me formei na linha da psicanálise, e daí eu fui ter contato com a hipnose muito depois. Tamanho o preconceito, eu que estava fazendo terapia, estudando psicologia, já tinha o preconceito. Então, existe, foi um outro tempo, hoje a gente tem muita mais informação, tem muito mais acesso. Então, mas ainda assim existe um pouquinho de preconceito a respeito disso. Que legal. Então você foi literalmente quase incluída como eu, assim, no meio, escolheu, mas você viu que a terapia era fundamental. Achei extremamente necessário e importante. E aí, Yara, eu queria te perguntar umas coisas. Eu sei que você tá com umas ideias que eu acho que o nosso público vai gostar bastante, que é a parte de ter ali, né, a questão de uma forma de facilitador para as pessoas identificarem isso em casa. Porque tem pessoas, né, a gente sabe que o nosso sonho de consumo era que todo mundo tivesse, por exemplo, me contratasse no futuro como treinadora, mas não é todo mundo, infelizmente, que tenha como investir neste momento. E aí eu pergunto para você, o que você sugere, que eu sei que tem uma forma para resolver isso, o que você pode ajudar as pessoas do outro lado? Para elas conhecerem principalmente o teu trabalho, mas assim, terem uma forma de se autoconhecer e, entre aspas, automedicar. Certo. Primeiramente, continue assistindo o nosso programa. Sim. Que aqui você vai ter muitas práticas, você vai ter muitas ideias do que fazer, de se observar, de ter aquele cliquezinho para você. Uma outra forma, nós estamos criando, né, eu e a Isa, alguns materiais para prompts para celular. Então, como que funciona isso? Algumas frases que são chamadas de prompts, onde você vai copiar e colar na inteligência artificial que você tem aí no seu celular. São prompts embasados na parte de psicologia e na parte de organização, como organizar seu dia, os seus treinos, a sua alimentação, que daí já é um estudo mais voltado para o que a Isa tá se empenhando na vida dela hoje. E esses prompts, eles vão te ajudar a você conseguir elucidar, para você conseguir ter clareza em que momento de vida você está, como que se poderia avançar, e ele vai te trazer ali um leque para você poder se organizar, fazer meditações, se for o teu caso, ou trazer alguns outros tipos de práticas para a tua vida, para que você consiga encontrar um estado de consciência maior. Isso mesmo. E esses prompts que a gente está falando, nós vamos fazer por um preço, obviamente, muito mais acessível, porque é um investimento nosso de tempo, é um investimento de estudo, né? E a notícia boa disso tudo é que vocês pensam assim, tá, mas Isari, se eu amar isso e eu quiser dar um start a mais, mas também ainda não posso investir no momento, porque ou você não é daqui, né, da região, da nossa região, ou efetivamente, né, você não tem ainda investimento, que a gente sempre fala da prosperidade, que prospere na sua vida para que você possa investir em muitas pessoas, mas e se tiver? Aí a gente tem a solução do problema. 15 minutos de poder, aonde você vai conseguir estar em contato ou comigo, ou com a Isa, ou com as duas no nosso combo, para que você tenha
seus 15 minutos de poder. Você vai conseguir, nesses 15 minutos, encontrar esse apoio para que a gente consiga entender o que a IA te respondeu e a gente consiga te orientar de uma forma ainda maior. Isso. E aí, obviamente, que nós, né, estamos criando outros projetos por aí, vocês vão estar ligados nos próximos capítulos, por isso não percam o nosso programa, porque cada dia a gente vai mostrar para vocês benefícios, e isso é uma forma que eu e a Ari, em conversas para que isso tudo acontecesse, a gente pensou numa forma de levar até aí para você essa questão de autoestima, autoconhecimento, parte de identidade. O nosso programa, né, a gente tem muito voga para isso, então a gente quer fazer com que você esteja aqui, sentado no divã, naquele sofá, ou simplesmente treinando comigo um dia. Óbvio que eu ainda vou te ajudar na motivação, vou te orientar os profissionais para isso, mas eu quero te ajudar. Eu, né, vocês sabem um pouco, mas compartilhando com vocês, sou ex-obesa, então tem todo o lado motivacional e terapêutico por trás, então a gente quer agregar para você. Então me fala aqui, o que você tá perdendo para você fechar esse prompt da tua vida? Para você mudar o prompt da tua vida e de alguma forma fazer com que você tenha uma experiência de mudança de mindset. Feito, fica a pergunta para você. Ser você É o seu maior poder. use o seu poder.